Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz do Cristo possa sempre estar presente em nossos corações. Mais uma vez, é com muito prazer que estamos aqui ao vivo para mais uma live, um momento de aprendizado, um momento de estudo. Como é importante o estudo, o aprendizado na doutrina espírita. A doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. Então, tendo esses dois aspectos, de ciência e de filosofia, requer estudo. Então, nestas segundas-feiras, a gente vem apresentando essas lives, procurando sempre temas doutrinários, que é uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de aprendizado, explorando sempre esses temas, mas desperta uma certa curiosidade nos grupos de estudos e junto ao público que nos assiste. Então, eu peço nesse instante a permissão a todos vocês para adentrar no recanto sagrado dos lares de cada um, dando uma boa noite, desejando tudo de bom, e nesse instante elevamos os nossos pensamentos a Deus e rogamos que os bons espíritos possam estar presentes, possam assistir a este trabalho, nos envolvendo de muita paz, de muito amor, de muita luz, e que possamos levar a todos que nos assistem nesse momento a mensagem que todos estão precisando, estão necessitando de assistir. Então, uma boa noite a todos que vamos prestigiar hoje com a sua presença. A Maria de Fátima Godoy Perini, muito boa noite. Maria de Fátima, Silvia Maria, boa noite. Dulce, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, vamos pedir aí alguns instantezinhos, como sempre a gente faz, para que as outras pessoas, a Valéria também entrou agora, alguns minutinhos, 19h58 aqui no meu relógio. Vamos aí uns 3 ou 4 minutos, que é o tempo que já foi gerado o link, repassado para os grupos, e as pessoas que não têm acesso à plataforma do Facebook possam ter acesso e poder compartilhar conosco a nossa fala de hoje. Eu queria lembrar que essas lives elas ficam gravadas no Facebook e também nós estamos disponibilizando no YouTube, tá certo? Então, quem não tiver a oportunidade de assistir toda ou tiver entrado no meio do caminho, pode assistir o restante amanhã ou depois, que vai ficar gravado, tá certo? Então, hoje o nosso tema, eu até comentei que é um tema tanto quanto árido: desencarnação e seus mecanismos. A morte, ela ainda é envolta com muitos preconceitos na nossa civilização ocidental. Os nossos irmãos da civilização oriental, por uma questão cultural, civilizações milenares, eles cultivam há muito tempo essa questão de encarar a morte como uma coisa natural, a morte como fazendo parte da vida. É tanto que em alguns países é uma verdadeira festa quando desencarna algum dos entes queridos. Mas aqui, na nossa civilização judaico-cristã, nossa civilização ocidental, ainda a morte é encarada com muitos preconceitos. Tem pessoas que nem sequer querem ouvir falar na palavra morte. Se tiver uma madeirinha por perto, você falou em morte, já estão batendo na madeirinha, né? Então, nós espíritas não temos motivos para ter tanta ojeriza à morte. Nós sabemos, nos nossos estudos, nas nossas leituras, nós sabemos que a morte é uma ilusão. A morte é a morte do corpo físico. E o corpo físico é apenas uma vestimenta temporária do espírito, para que o espírito se manifeste na dimensão física. Então, esse mesmo espírito
vai habitar muitos corpos, já habitou muitos corpos em inúmeras reencarnações. Então, nós devemos quebrar esses paradigmas, essas resistências que ainda temos e enfrentar a morte como uma coisa natural. Eu sei que é sempre doloroso quando um ente querido nosso desencarna. É uma questão mesmo de... é um processo, né? Eu acredito que... Opa! O Reginaldo já está repassando aqui o link para os grupos. Logo, logo, nós vamos dar início, pessoal. Peço só mais uns minutinhos. Logo, logo estamos iniciando. Agradeço desde já a presença de todos vocês e eu tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade de estudo. Uma oportunidade de estudo para todos nós, não tenham dúvidas. Aqui pedindo o link. Ok. Então, eu agradeço aí o Reginaldo, aí a eficiência, a presteza. 22, já nós começamos. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Bem, eu confesso a vocês que eu relutei em dar esse tema, que o ano de 2019, eu tive 3 pessoas muito queridas minhas que desencarnaram assim, uma próxima da outra, em questão de meses. Então, mesmo a gente sendo espírita, a gente tem um certo baque, vamos dizer assim, né? Nós somos humanos, nós estamos envolvidos junto a toda essa cultura que eu falei no começo, que resiste ainda à questão da morte. E vamos pedir nesse momento, eu já fiz uma rápida prece no início, pedir que os nossos entes queridos, que já estão do outro lado, recebam a devida assistência, bem como aqueles que estão nos leitos de dores, aqueles que estão passando por momentos difíceis, sejam igualmente envolvidos, assistidos pelas equipes espirituais, pelos médicos do além. Que os médicos do além possam dar o devido auxílio às equipes médicas terrenas, para que os nossos entes queridos que estão nos leitos de dores possam receber a devida assistência. E que Deus faça a cada um deles o que for melhor. For melhor para eles. Nós temos o nosso tempo. Deus tem o tempo certo para cada um de nós. No momento certo, nós fazemos a grande passagem. Mas nós vamos ver, no decorrer da nossa fala, que ainda existem algumas resistências por parte nossa mesmo, a questão de se entregar, é natural, né? É natural, o instinto de conservação dificulta um pouco, como a família. Os nossos familiares, às vezes, também dificultam nesse processo. A gente vai ver por quê. Então, vamos dar início. Queria dar boa noite a quem entrou depois. Nonato Neto, seja bem-vindo. Eneide, seja bem-vindo. Todos, uma boa noite. Então, o tema, lembrando mais uma vez, desencarnação e seus mecanismos. A gente, na linguagem espírita, é uma das coisas que a gente, quando está se iniciando na doutrina espírita, a gente se policia para a gente não chamar morte, desencarne. Porque desencarne significa o quê? Você tirar a carne do espírito. Literalmente quer dizer isso, o desencarne. Ou popularmente, a morte. A morte, a gente sabe que não é
muito apropriado, porque o espírito não morre, o espírito é imortal, o espírito sobrevive à morte do corpo. Então a gente prefere chamar desencarne, né? Na linguagem espírita. Uma vez eu fui, fazendo aí um parênteses, né? Eu fui fazer uma consulta com uma médica que eu sabia que era espírita. Eu estava com um problema no joelho, era traumatologista essa médica. Eu sabia que ela era espírita, tudo. E eu soltei lá para tanto alguns termos desse tipo, desencarne, essas coisas. Ela começou a sorrir e dizer assim: você é espírita, né? Eu sou assim. Aí eu logo vi pelo seu linguajar. Então nós temos um linguajar próprio. Então desencarne faz parte dessa linguagem, dessa terminologia espírita. Mas nós, seres humanos encarnados, nós temos um tríplice aspecto. Nós temos o corpo físico, esse corpo de carne e osso, né? Corpo físico propriamente dito. Temos o perispírito, ou corpo espiritual, né? Chamam perispírito, corpo espiritual, psicossoma, tem várias terminologias, mas Allan Kardec adota a terminologia perispírito. Peri é um prefixo que quer dizer ao redor, isso, ou seja, literalmente perispírito, fica ao redor do espírito. É um corpo que o espírito utiliza para se manifestar nas dimensões espirituais. E quando na dimensão física, além desse corpo, necessita do corpo material, que é o corpo físico. Então nós temos esses três aspectos: o corpo físico, o perispírito, que ele tem uma constituição fluídica, ele é moldável, tudo, ele é bem leve. Quanto mais evolui o espírito, mais leve, mais fluídico ele é. E temos o espírito propriamente dito. O espírito ele não tem assim uma forma definida. Alguns dizem que é uma fagulha, que é uma... Então, o espírito propriamente dito, ele não tem forma. Então, ou seja, nós temos esse tríplice aspecto: corpo físico, perispírito e espírito, quando estamos encarnados. Quando desencarnamos, com a morte do corpo físico, nós passamos a ter o perispírito junto com o espírito. Allan Kardec, um pedagogo por excelência, ele procurou simplificar as coisas ao máximo. Ora, em meados do século XIX, com ainda dominante as ideias católicas, protestantes, se ele fosse detalhar o perispírito, ia ter muita resistência. Então, simplesmente, ele chamou de perispírito. Mas hoje nós sabemos, com as informações, principalmente de André Luiz e outras obras auxiliares, bem como obras de algumas doutrinas esotéricas, né, doutrinas orientais, tudo, nós sabemos que o perispírito, na realidade, é um conjunto de corpos. Não se resume a um simples corpo. É um conjunto de corpos. André Luiz nos trouxe, em uma das suas obras, que tem um corpo que faz parte do perispírito, que é o corpo mental. Então, tudo indica que qualquer mudança no perispírito é o corpo mental que coordena essas mudanças. O corpo mental é onde, tudo indica, que está a nossa caixa preta, onde seria a sede do nosso espírito. Mas aí tem algumas seitas esotéricas, orientais, tudo, que dizem que são 7 corpos. Então não vamos entrar nesses detalhes. Por ora vamos entender o perispírito como sendo esse conjunto, né? Aí mais na frente eu acredito que eu vou falar no corpo mental, tudo, mas vamos entender, é muito importante para entender esse processo da chamada morte, que quando encarnados temos o corpo físico, o perispírito e o espírito propriamente dito. Tem um outro componente que é importantíssimo para os seres vivos, que é o fluido vital. Esse fluido vital, ele durante o processo gestacional, o espírito reencarnante, ele vai sendo o seu perispírito, o perispírito do espírito reencarnante, no útero da mãe, ele vai sendo impregnado aos poucos por esse fluido vital, tá certo? O que é o fluido vital? O fluido vital é mais ou menos grosseiro, ele é encontrado apenas nos seres orgânicos. É o responsável pela animalização da matéria nos seres vivos. Ou seja, qualquer ser vivo
tem fluido vital. É lógico que com suas características. O vegetal tem fluido vital característico do vegetal, os animais inferiores têm fluidos vitais que são característicos de cada espécie, e nós, seres humanos, temos fluidos vitais característicos de nós, seres humanos. O fluido vital, ele se forma, é um fluido espiritual, né? Um fluido espiritual, embora ele tenha um cunho bem material, ele se forma das transformações do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é até um tanto quanto pleonástico, porque cósmico já é universal. Mas aí me parece que foi o André Luiz que chamou assim, acho que para reforçar, é o tipo do pleonasmo de estilo, né? É para reforçar bem. FCU, chama FCU, que é a sigla, né? Quem gosta de sigla? FCU, Fluido Cósmico Universal. O André Luiz diz o seguinte, que o fluido cósmico universal é como se fora o hálito de Deus. Ou seja, o que não é matéria grosseira, no universo, seria cheio, preenchido pelo fluido cósmico universal. E a matéria grosseira, inclusive que forma o nosso corpo físico, ela não é nada mais, nada menos do que uma variação do fluido cósmico universal. É o fluido cósmico universal que dá origem a tudo que tem no universo em termos de matéria. Quando estudávamos química, isso, todos vão se lembrar bem de química, uns gostam, outros mais, outros menos, mas a gente tinha ideia, tem aqueles elementos que compõem a tabela periódica, não é isso? Mais de 100 elementos. A gente pensava que aqueles elementos é que davam origem às diversas substâncias do universo, mas não. Os espíritos nos afirmam que o fluido cósmico universal é que dá origem a toda matéria existente no universo. Então, os fluidos, qualquer tipo de fluido, seria uma variação, uma modificação do fluido cósmico universal. E o fluido vital, em particular, trata-se de uma mudança, de uma transformação do fluido cósmico universal. E é esse fluido vital que vivifica, que dá vida à matéria. Então, o nosso corpo físico, sem fluido vital, não teria vida. O que faz com que o nosso corpo tenha vida, é lógico que, em primeiro lugar, vem o espírito, porque é habitado pelo espírito, o conjunto espírito-perispírito, e o fluido vital. Então, é o fluido vital que dá vida à matéria. Daí a importância. Então, condições onde o fluido vital terá uma participação ativa em nós seres vivos. Na animalização da matéria, o fluido vital é força motriz dos seres orgânicos, o elemento que dá impulso aos órgãos, movimento e atividade à matéria organizada. É uma espécie de combustível, não é isso? Ele tem muita responsabilidade sobre os efeitos físicos, a ectoplasmia. Então, é uma característica de médios de efeito físico produzir ectoplasma. E sem o fluido vital não há essa produção de ectoplasma. O ectoplasma também é um fluido muito utilizado, aliás, utilizado, né? Sempre utilizado em mediunidade de efeito físico. E médios de efeito físico, eles liberam o ectoplasma que enseja esse aparecimento de materializações, tudo. Então, o fluido cósmico universal também modificado, o ectoplasma também vem do fluido cósmico universal, juntamente com o fluido vital. As curas espirituais, utilizadas energias dos encarnados, também tem muita influência do fluido vital. Então, quando a gente toma um passe, a gente está se reabastecendo de energias e também faz com que recomponha o estoque de fluido vital. Então, a morte do corpo físico, ela pode acontecer, pode se dar, por exemplo, de acontecimentos inesperados. Pode causar a morte do corpo físico. Aí, com a morte do corpo físico, esse fluido vital, ele volta para a natureza. É isso?
na natureza, nada se faz, nada se cria, tudo se transforma. Isso aí o Lavoisier foi super inspirado ao dizer essa frase. Então, o fluido cósmico universal, com a morte do nosso corpo, volta de onde veio. Se foi uma transformação do fluido cósmico universal, ele volta para o fluido cósmico universal, fazer parte novamente do fluido cósmico universal e reabastecer, modificar novamente e reabastecer outros seres vivos. Então, acontecimentos inesperados podem causar a morte do corpo físico, como um desastre, um suicídio, um assassinato, uma catástrofe natural, ou seja, acontecimentos inesperados que a gente não conta, como o nome está dizendo, né? Outra causa da morte física que eu estou me referindo, né? É a exaustão dos órgãos, a exaustão natural dos órgãos, de tanto ser utilizado, qualquer máquina tem uma vida útil. E nós somos máquinas, nosso corpo físico é uma máquina quase que perfeita. Então, com a utilização dos órgãos que compõem o corpo físico, há uma exaustão com o tempo, e essa exaustão provoca uma perda de fluido vital, causando a morte, né? A morte física. Então, atualmente a ciência conceitua a morte do corpo físico como a ausência da atividade elétrico-cerebral. Antigamente, me parece que era os médicos atestavam quando o coração parava de bater, eles atestavam morte física, mas hoje em dia é a morte cerebral. Enquanto houver atividade elétrico-cerebral, a pessoa é considerada ainda viva, né? Viva, entre aspas, não é isso? Porque o espírito é que realmente nos dá a vida eterna. E o corpo físico é só temporário, só para passar uma chuva aqui na dimensão física. Em muitas oportunidades, esta exaustão do corpo físico será precedida por uma deteriorização do fluido vital que o animaliza. Ou seja, à medida que vamos raciocinar aqui uma coisa natural. Você nasce, tem a fase criança, adolescência, a juventude, adulto, aí chega uma determinada idade que você vai, é uma curva, né? Chega no pico da curva e depois a tendência vai caindo. Então, vai caindo significa que os órgãos vão envelhecendo, vai havendo uma exaustão. E chega um momento que há uma exaustão de quase todos esses órgãos e o fluido vital também vai se deteriorando, vai escasseando e chega um momento que o corpo não existe mais e se dá a morte natural, que era o ideal que acontecesse com todos nós. Mas nem sempre isso acontece, né? Nem sempre isso acontece. Então, aquelas pessoas que têm uma morte suave, tudo, é que tiveram uma morte natural. Isso é que é para acontecer. Infelizmente, no padrão evolutivo que nós estamos, nem todos nós temos ainda essa condição de ter essa morte bem suave, é isso? Morte, os nossos irmãos católicos, antigamente, aí Brasil Colônia, eles tinham um santo chamado São José da Boa Morte, eu não me lembro, eu até já citei isso. É um santo aí, Nossa Senhora da Boa Morte, me parece, falava em um santo aí ligado à Boa Morte. Então é nesse sentido, né? Às vezes as pessoas vão dormir e durante o sono desencarnam. Então é uma morte, aí o povo na sua sabedoria se morreu que nem um passarinho, não é isso? Então isso é uma característica de uma boa morte, que todos nós devemos desejar. Eu falava no começo do preconceito que é envolto à morte, então se alguém sentir a necessidade de bater na madeirinha, porque eu falei, nós devemos desejar uma boa morte, vocês fiquem à vontade, que ninguém está vendo não. O espírito não acredita nessas coisas, mas por via das dúvidas, tá bom? Por via das dúvidas, vamos tentar quebrar aí essas coisas. Eu falei no começo que é um tema assim, tanto quanto árduo, mas vamos tentar quebrar essa aridez. Mecanismos da morte. Como é que se dão esses mecanismos da morte? Então, nós podemos dizer, até já dei um toque,
nós temos dois tipos de morte. Pela deteriorização do fluido vital, causa a exaustão do corpo físico e o desligamento do espírito. Ou seja, com a exaustão do corpo físico e a consequente o desfalecimento, a morte do corpo físico, aí equipes espirituais se encarregam de fazer o desligamento do perispírito junto ao corpo físico. É lógico, quando eu estou dizendo desligamento do perispírito, inclui também o espírito. O espírito vai junto do perispírito, tá certo? Conjunto, espírito e perispírito. É feito esse desligamento. Mas esse desligamento não é feito de forma abrupta. Ele é um processo. Primeiro, equipes especializadas do plano espiritual vão fazendo esses desligamentos de forma paulatina, até aí tem aquele chamado cordão de prata, né? Eles fazem, por último, esse desligamento. São técnicos especializados, não é assim feito de forma abrupta, não. E isso eu me refiro no caso de morte natural, que é pela deteriorização do fluido vital e a exaustão do corpo físico, exaustão do corpo físico como um todo. Outro tipo de morte seria pela destruição do corpo físico. Destruição do corpo físico pressupõe uma coisa que não é natural. Uma destruição do corpo físico seria, por exemplo, a pessoa às vezes em plena juventude é vítima de um acidente, de uma morte violenta, atropelamento, uma catástrofe natural, suicídio, infelizmente, suicídio, eutanásia. Eutanásia, às vezes, se bem que a eutanásia, às vezes a pessoa está doente e os entes queridos, os parentes não se conformam, acham que é muito sofrimento, talvez não se enquadre muito nesse tipo de desencarne. Mas assassinato, acidentes, atropelamento é um acidente, né? Ou seja, uma coisa que não há, um tipo de desencarne que não é natural. Então, existem esses dois tipos de desencarne. E cada um tem as suas características. Tá difícil dizer, né? Deterioração, pronto. Do fluido vital é a chamada morte natural, como eu já disse, né? Neste caso, o corpo enfermo estaria em condições de participar da renovação do fluido vital adulterado, o que, aliás, ele não estaria, né, em condições de participar da renovação do fluido vital adulterado, o que completaria o circuito de forças enfermiças. Ou seja, quando o seu corpo tem condições, você vai recuperando esse fluido vital perdido, queimado pela a vida natural que você leva, não é isso? Então, os órgãos reabastecem, captam energias, não é isso? Vocês se lembram dos chakras? Os chakras, ou corpo, ou os chamados chakras, né? Eles, ou corpos de força, né? Eles são responsáveis por captar energias da atmosfera. É uma forma de captar fluido vital. Alimentos, não é isso? Você se alimentando, você está reabastecendo o fluido vital da própria atmosfera, que na atmosfera é rica em fluido cósmico universal, né? Então, todo esse seu sistema orgânico, tanto físico como perispiritual, tem condições de ir suprindo essas ausências de fluido vital. Mas aí, com o desfalecimento desses órgãos, insuficiência de alguns órgãos, insuficiência dos órgãos perispirituais, aí você não vai reabastecendo o fluido vital e a tendência é o corpo ir desfalecendo até chegar ao desfalecimento total, a morte do corpo físico. As mortes, no caso das mortes trágicas, né, por acidentes, como eu falei antes, neste caso a morte alcançaria os órgãos, impregnando-os de fluidos vitais sadios, o que poderia criar dificuldades na readaptação do desencarnante à sua nova vida, já que o fluido vital é exclusivo dos encarnados. Olha aí o problema que causa. Mortes trágicas, violentas, suicídios,
assassinatos, essas mortes violentas, pegam geralmente a pessoa com ainda uma certa juventude, ou não está previsto ainda o desencarne natural. A pessoa está com um tanque cheio de combustível, vamos dizer assim, bastante fluido vital, todos os órgãos, como eu falei, impregnados de fluido vital. Aí a pessoa desencarna com o perispírito, os órgãos perispirituais impregnados também de fluido vital. Que esse fluido vital, ele está impregnado tanto no corpo físico como no perispírito. Ele é um fluido. Então, uma morte dessa trágica, você chega na dimensão espiritual com os órgãos perispirituais, ou perispírito, vamos resumir assim, impregnados de muito fluido vital. Aí esse fluido vital vai fazer ligação com o corpo físico que você deixou na Terra. E você vai ter um sofrimento, o teu espírito vai ter um sofrimento. Vai causar muitos transtornos. Enquanto não queimar esse combustível, esse fluido vital, vai causar sequelas ao espírito e ao perispírito também. Sente dores, tem dores físicas, vamos dizer assim. A impressão, você vai ter, tem muitos relatos desses nas mediúnicas. Você tem sintomas. Se você desencarnou vítima de tiro, por exemplo, você vai ter sintomas de dor no local onde foi atingido pelos tiros. Vai ter esses sintomas característicos do corpo físico, que não era para ter mais. Você tem por quê? Porque está impregnado de fluido vital. E vai continuar fazendo essa ligação com o corpo físico, que você perdeu, que era para ter perdido, que era para ter morrido, vamos dizer assim. Aí o corpo físico está se deteriorando pelo processo químico, físico, biológico, natural, e o espírito ainda está se ressentindo, porque o perispírito ainda está impregnado de fluido vital. É por isso que causa tantos problemas, diferentes da morte em processo natural. É o fluido vital que é responsável por tudo isso, por todos esses sofrimentos do espírito. Então, continuando essas mortes trágicas, sofrimentos que acompanham o desencarnante é diretamente proporcional à culpabilidade da vítima, no caso do acidente. Se você provocou um acidente, você vai com o teu carro cheio de gente, e por imprudência, imperícia da sua parte, você tomou alguma coisa, você faz uma barbeiragem, o carro derrapa, bate alguma coisa, vira, desencarna muita gente, inclusive você. Aí você vai chegar do outro lado e isso, a sua culpabilidade vai aumentar esse sofrimento. A sua consciência vai te julgar e vai dizer que você foi responsável pela morte de muitas pessoas, inclusive a sua. Né? Sem contar que pode ser caracterizado uma espécie de suicídio, né? Suicídio. Nos casos em que o espírito não foi o responsável, no caso de acidente, né? Consciente ou inconsciente, pelo seu desencarne, o fluido vital restante sofreria uma queima mais rápida, o que libertaria o espírito dessas energias impróprias para a vida espiritual. Então, olha aí. Por isso que é tão importante, às vezes, os espíritos nessa condição têm um sofrimento tão violento que os médicos do além receitam que as equipes espirituais socorristas levem esse espírito até uma reunião mediúnica para que ele receba, através dos médios, fluidos vitais, energias animalizadas, que só nós encarnados temos condições de doar. Por isso que nas mediúnicas a gente recebe tantas vítimas de acidente, de mortes violentas, né? Suicidas inclusive. Porque as nossas equipes socorristas do plano espiritual não tem mais as energias animalizadas, que muitos deles já fazem bastante tempo que deixaram o corpo físico aqui na Terra, que desencarnaram.
E nós, trabalhadores do plano físico, temos essas energias animalizadas a doar. E quando o espírito se comunica através de um médium, ele recebe essas energias animalizadas e apazigua mais as suas dores. Então, daí a importância das mediúnicas. Então, quando um médium recebe um espírito sofredor desse, que o sofrimento é tão grande que ele não consegue falar, se o doutrinador, o dialogador, vamos dizer assim, conseguir sustentar um pouquinho esse espírito, ele está recebendo aquelas energias animalizadas. Por favor, pelo amor de Deus, não vamos cometer o engano. O espírito está muito debilitado, não consegue falar. Diz, meu irmão, vá com Deus, você vai receber toda a assistência, você não tem condição de falar. Não é assim. Você procura estender um pouco mais a conversa, que quanto mais você estende um pouquinho a conversa, e mais energias animalizadas ele está recebendo. Então, o morrer do corpo físico não é a mesma coisa do desligamento do espírito, né? do espírito do perispírito ao corpo físico. São duas coisas distintas. Primeiro, morre o corpo físico, e quando tem condições, as equipes espirituais, eu já citei isso, fazem o desligamento de todos os cordões que ligam o perispírito ao corpo físico. Tem um cordão principal que chamam cordão de prata, né? Que tem um que é mais ou menos, corresponde ao cordão umbilical, e o outro no cérebro, liga o cérebro perispirítico ao cérebro físico. Então são várias ligações que tem. E os técnicos do plano espiritual fazem esses desligamentos. Tem algumas obras de André Luiz que relatam isso com detalhes, tá certo? Esse desligamento espiritual, ele é o processo através do qual o espírito desencarnante se afasta definitivamente do corpo físico que o abrigava durante a vida na Terra. Então, estava pensando agora na questão até na live passada, acho que foi na live passada, teve um questionamento sobre a cremação, né? O problema da cremação. Os espíritos recomendam 72 horas para fazer a cremação do corpo, que geralmente não fazem, né? Por quê? Para evitar esse sofrimento ao espírito. Um desencarne desse violento. Aí no outro dia estão cremando, pode causar sofrimento ao espírito, a não ser que a equipe espiritual tome as providências para que não haja tanto sofrimento ao espírito. Mas ele pode, de repente, se a equipe espiritual não teve condição de fazer os desligamentos completos, ele vai sentir o corpo queimando. Isso aí infelizmente, pode acontecer. E com 72 horas é um tempo mais longo das equipes socorristas, das equipes espirituais, providenciar os devidos desligamentos. Mas por que os orientais fazem isso? Porque já é da cultura deles. Eles já nascem cultivando aquela ideia de que quando desencarnar eles querem ser cremados. Então não vai ter nenhum problema para eles, porque quando eles querem eu tenho que me desligar totalmente do meu corpo, porque eu vou ser cremado, senão eu vou sofrer, eu vou sentir meu corpo queimando. Então, é diferente de nós ocidentais, que ainda resistimos à morte física, não é isso? Mas é uma questão também de cunho ambiental e sanitária. Nós não temos, com o tempo, os espaços físicos vão se esgotando para você sepultar tantos corpos. Então, isso aí é uma tendência no mundo ocidental, também adotar a cremação. As grandes cidades já estão com problemas. Fortaleza, por exemplo, os cemitérios públicos de Fortaleza estão exauridos. Nós só temos o cemitério do Bom Jardim, praticamente. Todos os outros, em cada regional, estou falando aqui de Fortaleza, estou me referindo a Fortaleza, mas se porventura tiver algum irmão assistir depois essa nossa live em outra cidade, vocês verifiquem na cidade de vocês. Os cemitérios públicos já não suportam, já não aguentam tantos sepultamentos, e nem todo mundo tem condições de pagar um sepultamento num cemitério particular, não é isso?
que ainda é um serviço muito caro mesmo, infelizmente. Então, continuando, eu falei, surgiu a questão da cremação, porque, principalmente, quem morreu de morte violenta, desencarne de morte violenta, pode ter problema em cremação, não é isso? O corpo espiritual e o corpo físico estão aderidos um ao outro do ponto de vista magnético, átomo a átomo, molécula a molécula. Isso, quem diz, é Allan Kardec, tá certo? Ou seja, quando nós nascemos, eu falei no começo que no processo gestacional vai se ligando átomo a átomo, átomo do perispírito a átomo do corpo físico. Então é uma ligação muito forte, muito forte. E o desligamento, o desencarne, é um processo natural. Na realidade, todo dia nós estamos desencarnando um pouquinho. Quando a gente está nessa curva descendente, né? A gente está desencarnando um pouquinho, todo dia. Isso aí faz parte da vida. Hoje nós sabemos que morrer é viver. Pode ser contraditório, mas a morte faz parte da vida. Segundo André Luiz, o desligamento, via de regra, inicia-se na porção caudal do corpo e, em sentido ascendente, atinge a região cefálica. Isso são palavras do André Luiz, tá certo? Então, vamos traduzir. Inicia-se na porção caudal do corpo. Isso aí é um linguajar técnico, né? Caudal no sentido de ser extremo, né? Ou seja, se iniciaria, pela minha interpretação aqui, se iniciaria os extremos do corpo, extremos inferiores, que ele está dizendo que em sentido ascendente, então esse desligamento começaria pelos pés, vamos dizer assim, extremidade inferior do corpo, e vai subindo até a cabeça, né? Traduzindo. Continuando André Luiz, quando não existir mais nenhum ponto de contato entre o perispírito e o corpo físico, o desencarnante está completamente liberto da matéria. Então, você vê que é um processo. Eles não fazem de forma abrupta, como eu já disse, esse desligamento. Eles vão começando por onde dá, não é isso? E vão deixando esses últimos fios por último. Talvez esses principais, é isso? Esse, por exemplo, que liga o cérebro, do perispírito ao cérebro físico, talvez fique por último, já que ele disse que começa das extremidades inferiores, né, vai subindo de forma ascendente até o cérebro, né? Com a morte, o fluido vital sofrerá um processo de desintegração, qual ocorre com o corpo físico. Da mesma forma que o corpo físico vai se desintegrando, vai havendo um processo físico, químico, biológico, consumindo o que é possível em matéria orgânica, acontece a mesma coisa com o fluido cósmico universal. Só que essa desintegração deve ser mais simples, né? Ela se incorpora na atmosfera e vai fazer volta para de onde veio, que é o fluido cósmico universal. Estado de perturbação. O que seria esse estado de perturbação? Então, neste instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente suas faculdades. Isso no momento do desencarne, tá certo? Esse torpor, ele causa momentaneamente como se as faculdades ficassem neutralizadas, pelo menos em parte, né? As sensações, todas as sensações ficam assim em parte adormecidas, de modo que quase nunca testemunhamos conscientemente o derradeiro momento. Mas não, Deus é tão maravilhoso que a gente não sente isso aí. Quando a gente se acorda no mundo espiritual, a gente já desencarnou, toma consciência de tudo, às vezes se comunicando na mediúnica, nem sabe, pensa que continua vivo aqui, né? Continua vivo. A gente testemunha muito isso nas mediúnicas, inclusive muitos depoimentos de irmãos que já desencarnaram, não têm consciência de desencarnar e confessam que morrem de medo de alma, e eles mal sabem que já são almas do outro mundo. É hilário, mas acontece muito, é muito comum isso. Em algumas pessoas, ela é de curtíssima duração, quase imperceptível, e nada tem de dolorosa,
poderia ser comparada como um leve despertar. Isso aí vai depender muito da evolução espiritual, do desapego à matéria de cada espírito. Varia de espírito para espírito. Esse adormecimento, vamos dizer assim, esse estado de perturbação varia de espírito para espírito. Em outros espíritos, o estado de perturbação pode durar muitos anos, até séculos, e pode configurar um quadro de sofrimento severo, com angústia e temores acerbos. Então, isso aí pode acontecer, pessoal, de espíritos. Já me deparei eu trabalho numa mediúnica há mais de 25 anos, cerca de 25 anos, e já deparei com espíritos que desencarnaram no século XIX, na Idade Média, e não tem consciência. Aí tem um aspecto religioso também. Eu me lembro de uma jovem, 17, 18 anos, que desencarnou. Tá, isso na época do Brasil Colônia, pessoal. Ela foi dar um passeio na fazenda de café do seu pai, em frente à Casa Grande, com a sua mucama, e pegou um resfriado. E esse resfriado virou uma pneumonia, tuberculose, e essa jovem desencarnou. Só que era muito católica, muito religiosa, ela e sua família, e tinha aquela ideia que quando morresse tinha que ficar dormindo, aguardando o dia do juízo final. E essa jovem, agora no século XXI, às vezes os entes queridos, os anjos de guarda, chegam a um ponto e dizem assim: não, está na hora de acordar essa menina, está na hora de acordar, já dormiu bastante. Aí vocês imaginem, tem que passar no processo de reeducação, porque ela aprendeu, ela nasceu e se criou naquela ideia que tem que, quando morrer, tem que ficar dormindo, aguardando o dia do julgamento, o dia do juízo final. Então, não é fácil. Mas aí a gente teve uma primeira conversa, mostrando as coisas e tudo, e com o tempo ela vai sendo reorientada até se conscientizar da nova realidade. E tem delas que não conseguem, não aceitam, aí o remédio é reencarnar. Reencarnar, aí o véu do esquecimento maravilhoso vai fazer com que esqueça aqueles problemas da existência anterior e vai numa nova existência se reeducar, esquecendo aquele exagero, né? Aquele equívoco religioso que tiver de cunho religioso. Bem, tem um fenômeno bem interessante, que isso é relatado nos fenômenos de quase morte, aquelas pessoas que botam um pé lá do outro lado e voltam por um motivo ou para o outro. Fenômenos de quase morte, tem muitos relatos desse tipo. É um balanço existencial, que faz assim questão de minutos, segundos, né? Assim, passa uma espécie de um fio na cabeça, mostrando cenas de sua última existência. Né? Isso no momento do desencarne. Então, os principais fatos da vida do desencarnante deslizam diante de sua mente numa velocidade espantosa. E ele revê a si mesmo em quase todos os grandes lances de sua encarnação ou reencarnação. Então, momentos marcantes, questões de bem rápido, passa assim um filme na sua cabeça. Isso aí tem muitos relatos nesse sentido. Esse fenômeno, alguns autores chamam balanço existencial, outros chamam revivência mnemônica, ou seja, mnemônica vem de memória, né? Revivência mnemônica, ou recapitulação panorâmica, porque realmente é assim uma coisa bem panorâmica mesmo, rápida. Nessa auto-reconstrução, seguindo o mesmo molde anteriormente desfeito, em base aos registros morfológicos, ou seja, ao mesmo tempo que você faz essa recapitulação na sua existência, isso é um processo que faz parte do desencarne natural. Isso acontece em desencarnes naturais. Em desencarnes de morte violenta, pessoal, é impossível acontecer isso aí. É um dos problemas sérios que acontece. Vou já dizer qual é a sequela principal. Então,
ao mesmo tempo que você tem essa recapitulação panorâmica, a sua memória espiritual vai recompondo a sua forma da última existência, do seu perispírito. Então, ou seja, o perispírito continua com a mesma forma que tinha anterior. Entendeu? Então, se você, na última existência, era mulher, era Maria José, você continua sendo a Maria José na dimensão espiritual. Continua com o mesmo sexo, a mesma psicologia, a mesma identidade, com algumas adaptações ao plano espiritual. É isso? Você vai devido à ausência da matéria, você vai rever alguns dos conceitos, principalmente aqueles conceitos muito ligados à questão material. Você já está. É por isso que muitas vezes escritores que escrevem livros, tudo, e escreviam seus livros no plano espiritual, às vezes, fulano escrevia aqui quando encarnado era do jeito, agora adotou um outro estilo, pintores, né, adotam outros estilos, tudo, porque você faz algumas correções de rumo, isso é comum, mas aí você continua, é como se você, digamos, se você foi numa existência, uma determinada pessoa, você continua sendo a mesma pessoa na dimensão espiritual, com algumas correções de rumo devido à nova situação sua de espírito desencarnado. Então, essa revivência mnemônica, ela é importante, é a etapa do processo desencarnatório que visa a sedimentação dos conhecimentos auridos. Olha que coisa importante na vida. Retirando deles proveitos para a jornada no mundo espiritual, na forma de conhecimentos automatizados, sendo indispensável recurso de reedificação do psiquismo. Então, ou seja, traduzindo, você nessa revivência mnemônica, panorâmica, tão rápida, você vai reter coisas importantíssimas que você aprendeu e, infelizmente, coisas nocivas também. Daí o vigiar e orar que Jesus recomenda para que a gente, nesse momento, a gente tenha só coisas importantes. E essas coisas importantes, se a gente tiver condições de automatizar, seria o ideal. A questão do perdão, que é tão batido, que a gente estuda e tem tanta dificuldade. Se você, nessa última existência, você exercer demais o perdão, na revivência mnemônica, você vai reter isso aí, como um exercício que você se deu muito bem. Aí, tanto na dimensão espiritual como nas próximas existências, você vai agir de forma quase que natural, passa a ser um automatismo do seu espírito. É por isso que você passa, os espíritos superiores já automatizaram muitas dessas coisas, e eles agem naturalmente. Disse que uma vez o Gandhi foi visitar a rainha da Inglaterra, a convite da rainha da Inglaterra, e ela deu de presente ao Gandhi um Rolex, um relógio Rolex, talvez caríssimo, né? Que a rainha da Inglaterra não ia dar um Rolex ao Gandhi, um valor correspondendo a 4, 5 mil reais, não sei quanto é que está um Rolex, né? Deve ser um Rolex aí muito luxuoso, né? E o Gandhi achou aquilo assim muito... Sabia que era uma coisa muito cara, mas aí parece que com amigos convenceram, ele nem queria usar o Rolex, que era um assinte à pobreza da Índia, né? Mas ele cai na tentação de colocar o Rolex no braço. E um irmãozinho, amigo do alheio, como dizem, né? Aqui, passou correndo e arrancou o Rolex do Gandhi. Levou o Rolex do Gandhi. E o Gandhi ficou assim muito chateado, pensava que era porque tinham surrupiado o seu Rolex, presente da Inglaterra, da rainha da Inglaterra. Mas ele disse que estava assim, chateado, não sei se o Gandhi ficava chateado, né? Mas ele ficou assim meio baqueado. Ele disse, olha, é porque ao colocar o Rolex, eu dei a oportunidade desse irmão cair em tentação e furtar, roubar mesmo o Rolex, né? Mas eu não tenho mágoa dele. Você perdoa ele porque ele roubou seu Rolex? Eu não
tenho que perdoar, não tenho que perdoar, porque ele não se sentiu ofendido. Ou seja, então, essas coisas, essas experiências, nessa revivência mnemônica a gente retém em nossa memória espiritual. E inclusive as coisas negativas, infelizmente. Através dela, dessa revivência mnemônica, o espírito encontra-se em melhores condições de dar condições, de dar sequência à sua vida mental egressa da carne e promover de uma maneira mais proveitosa a evolução. As experiências vividas e os acontecimentos adquiridos na existência terrena serão, desta forma, transformados em impulsos instintivos, funcionando como pendores e dons natos, tanto na erraticidade quanto na vida futura reencarnante do ser. Já, por exemplo, mortes violentas, em particular os suicidas, deixando de embalar pelo impulso autodestrutivo, altera esses movimentos naturais e necessários para a caminhada do ser na linha da evolução. Ou seja, o suicida, como foi uma morte violenta, ele quebrou o processo natural do desencarne. Ele não vai ter essa revivência mnemônica. Não só o suicida, como mortes violentas. Aí qual é a sequela principal? A perda da memória. A perda da memória. Eu fiz uma live sobre o Santos Dumont, que desencarnou vítima de suicídio, e uma das sequelas sérias do Santos Dumont foi a perda da memória. A perda da memória e tem técnicos que especializados nisso, a recuperação dessa memória perdida. A memória. Uma das técnicas utilizadas para recuperar a memória do Santos Dumont foi a musicoterapia. Musicoterapia. Eles começaram com músicas do tempo da infância do Santos Dumont, carro de boi, né? Ele tinha uma brincadeira que ele fazia, o pai dele era dono de fazendas de café, e todo dia os operários iam colocar, vinham trazer de volta carro de boi carregado de café em grão, né? E o Santos Dumont, um garotinho pequeno, de 5, 6 anos, corria e mergulhava dentro da piscina, aquela piscina composta de semente de café. E vinha. Aí o carro de boi, vocês sabem que tem aquela música, né? Ao andar tudo. E ele não tinha esquecido nunca aquela música. Então os técnicos da musicoterapia simularam esse som. E ele se lembrou. Se lembrou do carro de boi, se lembrou da fazenda do pai dele, dos irmãos, da mãe do pai. Ele foi se lembrando aos poucos. Mas, então, essa perda da memória foi causada porque ele não teve esse processo natural da revivescência mnemônica, de se recordar de todas as coisas importantes que ele vivenciou. Como é importante as coisas naturais. Então, quando você quebra o processo, então traz sequelas sérias. Uma das sequelas é essa, a perda da memória, no caso de mortes violentas, né? Então, o conhecimento que nos tiver sido possível adquirir nas condições da vida futura, exerce grande influência em nossos últimos momentos. Dá-nos mais segurança, abrevia a separação da alma do corpo. Bem, a idade, os extremos, facilita a desencarnação. Os extremos da vida física, vamos dizer, tanto na infância, o desencarne na infância é mais fácil, porque ainda são tênues as ligações do corpo físico ao perispírito, né? É tanto que a reencarnação, teoricamente, só se completa quando a criança alcança por volta de 7 anos, mais ou menos, né? Quando se consolida a reencarnação, os laços da reencarnação. Mas aí uma criança tem um desencarne mais fácil do que uma pessoa adulta, né? E o idoso, que já viveu bastante, no caso de morte natural, aí se dá de forma mais fácil também. Seriam os dois extremos, na infância e na velhice, não é isso? Na velhice. Velhice que eu digo, pessoas que já estão bem idosas, que o corpo já está entrando realmente sem condições de tocar a vida para frente, né? Tipo de morte.
As mortes súbitas, traumáticas, acompanham-se geralmente de um estado de perturbação maior, como eu já citei, né? A doença, a doença crônica arrastada facilita o desligamento do espírito e sua identificação com a vida pós-túmulo. Ou seja, uma pessoa que tem uma doença terminal, por exemplo, já vai se preparando tudo, pelo menos é para ir se preparando. E chega um ponto que o desencarne, às vezes, chega a ter até, ser até suave. Mas se a pessoa reluta, a pessoa se revolta, não quer morrer, não quer desencarnar, isso aí dificulta. Nas desencarnações violentas, eu já citei isso, que se houver uma responsabilidade sua, aumenta, é como se fosse um agravante, não é isso? Caso de acidentes, uma coisa provocada por você. Acidentes que o desencarnante não tem culpa total, passando um brusco choque, o período de perturbação tem curta duração, como eu já citei, né? Atitudes da família. Diz Leon Denis o seguinte, em relação a essa questão. No estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela com raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que acorrentam a terra a sair da sombra que está imersa. Ou seja, segundo Leon Denis, ao visitar um enfermo, a família deve vibrar por aquela pessoa, pedir que tenha um desencarne suave, que Deus o acompanhe, que os bons espíritos envolva de muita paz, de muito amor, de muita luz, para que a passagem não seja traumática, que a passagem seja suave, que a pessoa tenha uma chamada boa morte, não é isso? Ou seja, vibrações positivas. E nos velórios, por exemplo, infelizmente, nós observamos as pessoas com conversas inadequadas, contam até anedotas picantes, não é isso? Parece que estão numa festa. Então, um comportamento totalmente inadequado, anticristão. Nós temos que nos policiarmos para isso. Temos que nos policiarmos para isso, para evitar essas rodas de conversas nada edificantes, que infelizmente observamos muito nos velórios, durante o sepultamento, né? A nossa atitude é fazer preces, vibrar positivamente por aquele irmão, por aquela irmã, nada de julgamentos, que o espírito às vezes consegue captar, mesmo em estado de perturbação, pode captar alguma coisa, e isso não é bom para o espírito. Não vou nem dizer questão de briga por herança, às vezes isso acontece, o morto está ali, estão velando o morto, e em outros ambientes a família está brigando pela herança e tal. Isso aí, sem comentários, não pode acontecer de jeito nenhum. Temos que desapegar dessas coisas, né? Ideal, se a família é uma família que tem posses, isso aí tem que ser resolvido, é lógico, mas tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. A sabedoria popular diz assim, vamos deixar o corpo do morto pelo menos esfriar, né? As pessoas às vezes dizem isso, né? Tem que dar um tempinho, quando as coisas se acalmarem, aí vão tratar desses assuntos. Ou então, se alguém da família, alguém até um amigo, um advogado, amigo da família, quiser ir tratando dessas coisas aí, pode ser feito, mas podemos evitar isso aí, para que não tenha repercussões junto ao espírito do desencarnante. As preces no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 59, tem preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra, tem por fim não apenas proporcionar-lhes
uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que se segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Então tem uma série de preces no final do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das preces é essa, para os desencarnantes. Eu falava no começo a questão de nós ocidentais não sermos avessos à questão da morte, né? A morte ainda é tratada com muito preconceito, com muito... Então, seria interessantíssimo que de criança a gente procurasse quebrar esses paradigmas. Tem um autor maravilhoso que eu recomendo a leitura e estudo de suas obras, que é o J. Herculano Pires, José Herculano Pires. A melhor tradução dos livros da obra básica é do J. Herculano Pires, um grande estudioso, um grande pesquisador, filósofo da doutrina espírita, jornalista, filósofo, muitas obras maravilhosas. Mas tem uma obra dele que eu recomendo para ler e estudar. Educação para a Morte. Anotem. Educação para a Morte, J. Herculano Pires. Então, nessa obra, ele fala sobre todo esse processo que nós deveríamos seguir, de encarar a morte de forma natural, principalmente nós espíritas que temos um conhecimento, uma outra visão sobre a morte, porque nós sabemos que a morte se trata apenas da morte do corpo físico. Então vamos ler e estudar a obra do J. Herculano Pires, Educação para a Morte. Allan Kardec fala também na questão moral, né? A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento do espírito, né? No caso do desencarne, é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ou seja, quanto mais apegado à matéria, mais dificuldade tem do desligamento do espírito ao corpo, do perispírito ao corpo físico. Tá certo? Allan Kardec nos alerta sobre essa condição moral. Os poetas, eu admiro muitos poetas que são muito sensíveis. E às vezes os poetas, os literatos, eles tratam mesmo a morte com todos esses preconceitos, eles procuram quebrar essa desarmonia que nos causa a morte. Tem pessoas que simplesmente perdem disso. Você falar no assunto de morte, eu conheço alguns, né? Conheço alguns. Não são espíritas, não, ainda bem. Pelo menos, se fosse espírita, tinha que estudar mais. É sinal que tinha que estudar mais, refazer os cursos de ESG, se é que fez, né? Mas nós se retrata a morte de tudo quanto é jeito. Aí na Idade Média, os artistas retratam a morte ainda hoje, nas gravuras, tudo, aquela forma, aquela representação bem tétrica, né? A mais clássica é aquela caveira com aquela foice ali que ceifa tudo, né? Aquela foice bem amolada, não é isso? Aquela caveira com aquela foice. É a mais clássica delas. Isso aí vem da Idade Média. Tem outra que é um ser humano assim, todo encapuzado, né, de preto, todo encapuzado, não sei por que preto, preconceito, né? Encapuzado, também com a foice. A ideia é que a morte ceifa tudo. Mas tem alguns artistas que retratam a morte de forma mais amena. O romancista português José Saramago tem uma das suas obras que ele retrata a morte como uma mulher lindíssima, não é isso? Você fica até apaixonado pela morte ao ler esse romance do Intermitências da Morte, se eu não me engano, do José Saramago. E tem um poeta que eu admiro muito, que é o Manuel Bandeira, um poeta modernista, e ele escreveu um poema bem curtinho,
que eu conhecia esse poema, quando a gente tinha aqueles livros de leitura, né? Aqueles livros de leitura nas séries iniciais, e eu me lembro li uma vez esse poema e ficou na minha cabeça, e muito tempo depois foi que eu fui interpretar esse poema, que o Manuel Bandeira, de forma simbólica, ele se referia à morte. Se referia à morte. Esse poema, eu acho que é bastante conhecido, ele se chama Consoada. Consoada. Diz o seguinte: Consoada, Manuel Bandeira. Quando a desejada da gente chegar, não sei se dura o caroável. Talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Então, o poeta Consoada uma leve refeição que se fazia nas noites de Natal ou de Ano Bom, né, isso junto com a família, aí aproveitava e fazia um balanço do ano, coisa e tal. Então, é um simbolismo. Então, no meu entender, eu acho que a interpretação é essa, o Manuel Bandeira está se referindo à morte. Então, você faz um balanço da sua vida, não é isso? Então, quando é indesejada da gente, ele chama a morte a indesejada da gente chegar. Que ninguém quer morrer, ninguém quer a morte. Por isso que o poeta chama a indesejada da gente. Não sei se dura o caroar, não sei se dura o carinhosa, não é isso? Talvez eu tenha medo, é natural, todos nós temos natural. Talvez sorria ou diga: alô, iniludível. É o ideal, que a gente sorria para a morte, né? O meu dia foi bom, ou seja, a sua vida, viveu a vida dos justos, a vida é uma vida de acordo com as leis de Deus, cultivando a moral, se elevando espiritualmente. Pode a noite descer, a noite, no simbolismo, que é o fim do dia, né? A velhice, a morte chegando na noite. Então ele quer dizer isso na visão do poeta. A noite e seus sortilégios, ou seja, porque a morte é cheia de mistérios, a morte, simplesmente ninguém quer saber da morte. Encontrará a mesa posta, ou seja, minha vida está em ordem, os filhos criados, meus bens materiais estão tudo desenrolados, não vou deixar problemas para minha família. Por isso que o poeta diz que a mesa está posta, com cada coisa em seu lugar. É assim, meus irmãos e irmãs, que nós devemos viver a vida, que nós devemos cultivar a nossa vida, vivendo a vida que Deus nos deu, essa rara oportunidade, procurando amar a todos, procurando fazer o bem, procurando servir e ser servido. Porque, como diz o Santo de Assis, é dando que se recebe. Então, que cada um de nós possamos viver com muito amor, procurando sempre fazer o bem, para que no dia que é a indesejada da gente chegar, estejamos com a nossa casa toda em ordem, a mesa posta, pronta para receber as nossas famílias, para darmos continuidade à vida dos que ficaram. E que nós nos preparamos para outra vida na dimensão espiritual. Muita paz, que Deus nos abençoe sempre, e era isso que eu tinha a dizer. Peço desculpas se não foi o que vocês pensavam sobre o tema. Muitíssimo obrigado. Eu fico agora um pouquinho com vocês para a gente ver se teve algum questionamento, alguma pergunta, e a gente aproveitar a oportunidade para a gente tirar. Quem quiser fazer alguma pergunta, um questionamento, vamos aproveitar aí o chat. Uma boa noite aí para quem eu não dei, tá certo? Aí no começo. Márcia Carolina. Boa noite, Márcia. Francis, boa noite. Meire, boa noite. Muito obrigado aí, Meire, pela sua presença. Essa figurinha que você botou nele está se escondendo da morte, viu? É natural. Só na hora certa é que a morte vem.
Sônia Santana, muito boa noite. Mônica Rabelo, boa noite, Mônica. Boa noite, Robélia, boa noite. Marcos. Dizem que a boa morte é quando se vive bem. Exatamente, Marcos. Boa morte é quando se vive bem. Adilene, boa noite. Mônica, gratidão. A Meire, Alain. Porque há pessoas que sofrem o fenômeno da letargia devido ao afrouxamento dos laços espirituais. Infelizmente, são enterradas vivas. Qual a causa disso? Bem, a causa pode ser várias, Meire. No caso aí, pode acontecer, né? A catalepsia, né? Tem pessoas que sofrem de catalepsia e a catalepsia, as funções orgânicas praticamente param, para de forma tão assim, violenta que extremidades do corpo físico chegam a putrefar. Isso que causa até mau cheiro. A pessoa fica praticamente morta. E, infelizmente, tem-se notícia de muitas pessoas que chegam a serem enterradas, né, o corpo físico, em estado de catalepsia. Então, é muito perigoso isso aí. Por isso que hoje os médicos atestam a morte, porque a pessoa em estado cataléptico pode, o organismo está praticamente parado, mas existe atividade cerebral. Então, isso aí, um exame cerebral vai constatar que a pessoa tem atividade cerebral e evita, e não é dada a morte. Não é, pelos médicos, não é dado a morte clínica, a morte cerebral, vamos dizer assim. E evita-se que essa pessoa, principalmente se tiver histórico de catalepsia, né? Mas é um caso sério. Tem algumas histórias desses pessoas que desconfiaram que o seu ente querido teve um ataque de catalepsia e quando desenterram o cadáver está emborcado, coisa desse tipo, né? No desespero tudo. Então, eu até já falei sobre a médium, a Ivone do Amaral Pereira, ela sofria de catalepsia. E ela, quando criança, bem novinha, ela teve um ataque de catalepsia e ela ia ser enterrada viva. Mas aí a mãe, muito devota de Nossa Senhora, fez uma prece muito sentida a Nossa Senhora e disse que se a filha retornasse à vida, ela dava a filha para Nossa Senhora, o resto da vida. Fez a promessa da Nossa Senhora. E quando ela terminou aquela prece sentida, que voltou à salinha, isso foi no quarto dela. A menina se levantou e voltou à vida, né? Ela estava no ataque de catalepsia. E ela relata no livro de memórias, a Ivone do Amaral Pereira, que as pessoas sentiam um certo mau cheiro, já era o corpo putrefando, as extremidades, tudo, devido praticamente a parada orgânica do corpo, né? Então, talvez, aí eu não sei, pode ser pode ser problema de ordem física, esse problema de catalepsia, pode ser uma espécie de expiação, né? Mas supor, você, na determinada existência, enterrou pessoas vivas, então isso aí pode ser uma espécie de expiação, né? Você está expiando. Só o temor que você tem de ser enterrado vivo, você já está expiando muito do que você fez. Então a gente não pode ser taxativo nesse aspecto, mas pode ser problema de ordem física, uma disfunção física, como pode ser problema de ordem espiritual, como um caso desse que eu citei, de pessoas tão cruéis que enterravam adversários vivos, né? Ainda vivos. Laços fluídicos, né? A Mary está lembrando aqui. Edilene, excelente live, eu agradeço. Marcos, catalepsia é um fenômeno raro, é praticamente impossível com os métodos diagnósticos atuais, não se dá a certeza da morte física. Isso, Marcos. Marcos, médico, sabe mais do que nós. Então, fisicamente, o que o Marcos está dizendo, Marcos Rabelo, catalepsia é um fenômeno raro e é praticamente impossível com os métodos diagnósticos atuais, não se dá a certeza da morte física. Então, só cerebral é que detecta se ainda existe vida, tem atividade
cerebral, né? Ok, pessoal. Então era isso que tínhamos a dizer. Se alguém não conseguiu ver a nossa live, pode ver na gravação que vai ficar disponibilizada e depois no YouTube também, ok? Agradeço demais a vocês. Vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer pelas nossas vidas em abundância, vida física. É uma rara oportunidade, é uma escola maravilhosa. E sendo essa escola maravilhosa e sendo uma dádiva de Deus, devemos fazer o máximo para aproveitar essa presente existência. Vamos agradecer a Deus por tudo e rezar, pedir a Deus que o vigiar e orar seja uma constante em nossas vidas, para que a gente, nos momentos mais difíceis, possam os nossos amigos espirituais nos alertar, nos intuir de bons sentimentos, de boas ideias, e que a gente consiga ir até o fim, o que foi programado, para cada uma das nossas vidas. O Marcos aqui está agradecendo, eu que agradeço a presença aí de todos vocês, pessoal. Eu agradeço demais. Muito obrigado. Então, que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Até lá. Grande abraço.